Vamos lá, caboclo. Pensar com a literatura? Você já imaginou se pudéssemos consultar os mortos de algum povoado da América Latina para ouvir de suas próprias vozes anônimas de vencidos a história de violências que fundaram o poder moderno na periferia do capitalismo global? O livro que vamos falar hoje fez exatamente isso. Eu sou Thiago Rony, professor e escritor amazônida, e este aqui é o quadro Pensar com a Literatura. O livro é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Publicado em 1955, Pedro Páramo, o livro do escritor mexicano Juan Rulfo, sem sombra de dúvidas, é um dos principais e um dos grandes livros da literatura latino-americana. Se eu fosse eleger os livros mais impactantes e assombrosos que li na minha vida, sem dúvida, Pedro Páramo. Pedro Páramo é tão importante que eu geralmente divido a literatura latino-americana antes de Pedro Páramo e depois de Pedro Páramo, no sentido em que ele vai impactar tanto o que vai vir depois dele, todas as obras posteriores, como que ele vai impactar também a nossa leitura retrospectiva. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal Pedro Páramo. Assim inicia o romance de Juan Rulfo, que constrói de maneira altamente inovadora um emaranhado, um mosaico de vozes de fantasmas, vozes de mortos que estão altamente vivas para contar aparentemente a história de Pedro Páramo, mas que na verdade conta a história da violência fundadora do poder moderno em Comala, um povoado da América Latina. O romance inicia com um narrador em primeira pessoa, que a gente descobre logo no decorrer da leitura que é o Juan Preciado, o filho de Pedro Páramo. E ele diz que veio atrás de cobrar uma dívida ao seu pai, a dívida em relação à terra e ao esquecimento de seus familiares. E essa dívida foi cobrada pela sua mãe, Dolores, no leito de sua morte. Então, no decorrer dessa viagem, dessa consulta aos moradores pobres de Comala, é que o Juan Preciado começa a descobrir a história de seu pai, de sua família, mas ao mesmo tempo a história do povoado. E nessa descoberta, ele começa a entrar numa espécie de câmara sufocante, asfixiante, que é o clima da história e do espaço de Comala. E ao mesmo tempo que ele começa a perceber a falta de ar, esse ar rarefeito, ele também vai descobrindo aos poucos que cada personagem, cada morador de Comala que ele encontra, e é um encontro totalmente difícil, porque ele percebe que é um povoado altamente em ruínas, vazio, ele começa a perceber, na verdade, que cada personagem desse está morto. Desde o primeiro personagem que ele se depara, ainda quando ele está perto de encontrar Comala, que ele descobre o Abúndio é seu irmão, né? E que vai orientá-lo a chegar em Comala, até mesmo as amigas de sua mãe. Chegando em Comala e percebendo que ele está lidando com almas penadas e com fantasmas, ele começa então a perceber que está meio que morrendo aos poucos nesse ar asfixiante e rarefeito em que o romance coloca. E ao mesmo tempo, várias vozes começam a entrar também na leitura do romance, desde a voz de sua mãe Dolores, a voz de seu pai e de outros personagens. Até que lá pela metade do livro, quando Juan Preciado percebe que também está morto, as outras vozes tomam o espaço da memória aí colocado. Começam a narrar a história de Pedro Páramo e de Comala. Do mesmo modo em que os personagens são mortos-vivos contando a história do povoado de Comala, o próprio povoado é também um morto-vivo, no sentido em que existem pelo menos duas Comalas descritas ali no livro. A Comala da memória de Dolores, a mãe de Juan Preciado, que é uma Comala altamente paradisíaca, uma Comala que é uma terra-mãe de todos ali vivendo de maneira um tanto um quanto feliz, e uma Comala altamente asfixiante, triste, destrutiva, pelo poder autoritário do Pedro Páramo. O murmúrio de vozes constrói o confronto entre essas duas Comalas, para na verdade contar por que a Comala virou uma terra em ruínas, depois que foi administrada pelo latifundiário Pedro Páramo. A história vai girar, na verdade, ao redor do momento em que Pedro Páramo
resolve casar com Dolores por interesse para ficar com as terras de Média Luna, até a história de sua ruína, passando pela Revolução Mexicana e pela Guerra de Cristera. E é justamente aí, nas contradições da formação do poder moderno na América Latina, que também vai se localizar a narrativa do romance. No momento em que Pedro Páramo, por exemplo, vai negociar com os revolucionários mexicanos a estrutura do poder, se sentindo ameaçado no primeiro momento, mas depois compartilhando ali essa estrutura local, é que se vai dar toda a destruição do povoado de Comala. E é nessa consulta aos mortos de Comala que a gente descobre toda essa história. A história do Pedro Páramo, desse latifundiário, desse cacique local, a história de Comala e a história de Dolores e de Juan Preciado. No final, a gente descobre que Pedro Páramo morre não por causa dos revolucionários que já tinha fechado acordo, inclusive tinha financiado os revolucionários mexicanos para se manter no poder oligárquico local, mas sim morre na mão de um outro filho do Abundio, que é justamente aquele primeiro morto-vivo que vai guiar Juan Preciado para Comala. Juan Rulfo, que era também fotógrafo, consegue fazer uma narrativa fotográfica com detalhes, ou seja, consegue fotografar narrativamente, com a força da imaginação e da memória coletiva oral, um complexo histórico mexicano de impacto mundial, pelo ângulo da frequência dos invisíveis, quer dizer, pela perspectiva daquilo que morreu ou ainda nem nasceu, mas insiste em povoar e compor o presente, devido ao encontro e choque entre tempos, fazendo dos fantasmas temporais personagens e o próprio modo de dizer do romance. A forma de Pedro Páramo incorpora modos de dizer e modos de narrar ocidentais e não ocidentais. É o caso, por exemplo, do mito das narrativas épicas de busca ao Pai e de consulta aos mortos no inferno. Mas também é o caso, por exemplo, do Código Náhua dos povos astecas, em que vão através de um herói mítico ao Mictlán, ou seja, a terra dos mortos, para consultar os mortos com relação à realidade dos vivos. E é justamente isso que a narrativa, o mosaico de vozes, incorpora na narrativa de Pedro Páramo. Desse modo, a forma de Pedro Páramo, do chamado realismo mágico, na verdade traz também uma forma fantasmal, um realismo dos fantasmas da periferia, no sentido em que essas frequências dos invisíveis, essa forma dos informes, mostra as ruínas, os mortos que persistem no presente e também transpassando temporalidades. E é isso que Pedro Páramo nos mostra, na medida em que vai revelando aos poucos a história de uma terra arrasada em ruínas e, com isso, a origem do poder moderno na América Latina, no sentido em que esse poder está totalmente calcado numa estrutura patriarcal, que no caso do romance é a figura do Pedro Páramo, e que financia e negocia poderes também com os setores dos vencidos, como no caso da Revolução Mexicana, para poder se manter estruturalmente no poder local e posteriormente representar a acumulação do capital na América Latina. Por fim, com sua forma, Pedro Páramo consolida o chamado realismo mágico, no sentido em que extrai consequências do pensamento sensível já ali posto em Eu, Senhor, Presidente do Astúria, e Eu, Reino deste Mundo, do Carpentier. Assim, a narrativa de Rulfo aponta como um fantasma o passado e o futuro da nova narrativa latino-americana. Para finalizar, eu gostaria aqui de indicar outro disco que está tocando no fundo deste vídeo, que é um disco impactante de um brasileiro chamado Lúcido, do Diego. E é aquela parada, acabou. Se você curtiu, compartilha, curta e até o próximo vídeo. Vai lá, acabou.